Os gnósticos tomaram conta da igreja no final do século I. Seria algo muito parecido conosco aqui no Brasil, com o movimento chamado teologia positiva e teologia da prosperidade. Seria algo muito parecido com o movimento neopentecostal. Tomou conta da formação teológica da igreja no final do século I. Lá no começo da igreja, houve uma luta muito grande contra os judaizantes, que eram aqueles cristãos vindos do judaísmo e que queriam fazer uma mescla entre as doutrinas de Jesus e as leis prescritas no Talmude e nas leis de Moisés. Paulo se levantou, fez a defesa, junto com outros cristãos também, e conseguiram assim emancipar a igreja das pechas do judaísmo. Depois levantou-se o Império Romano, lutando contra a igreja, mandando matar os cristãos, condenando-os porque eles não eram adoradores do imperador romano. Enquanto isto, a igreja foi se expandindo, se espalhando, os apóstolos foram morrendo. Antes de morrerem, deixaram as suas cartas escritas às igrejas e bispos e presbitérios montados, mas a necessidade era de ensinamento para a igreja. E quem supriu a falta de ensinamento eram os mestres. E entre estes mestres surgiram os gnósticos. Esses gnósticos com ensinamentos esotéricos, ensinando um outro evangelho diferente daquele que os apóstolos haviam ensinado. Ora, nós estamos fazendo uma análise filosófica deste fenômeno. Os gnósticos eles entraram para dentro das fronteiras do evangelho, suprindo uma falta que havia, que era a falta de ensinamento. O diferencial é que o ensinamento deles era esotérico, era imbuído de muitos mistérios, e esses mistérios eles traziam da religiosidade egípcia, da religiosidade grega, da religiosidade latina, da religiosidade asiática e oriental. Eles eram sincretistas. Onde quer que eles encontravam conceitos, eles entendiam que ali eles tinham que descobrir a gnose, o conhecimento salvador, o conhecimento místico. Com isto, ficamos aqui num tripé. Qual é o tripé? De um lado, você tem a religiosidade. No outro, você tem o misticismo. E no outro, você tem a espiritualidade. Qual era o alvo dos gnósticos? O alvo dos gnósticos era a espiritualidade. Mas eles propunham a espiritualidade por qual metodologia? Propunham a espiritualidade pelo conhecimento. E isto os levava para o misticismo. Daí, muito mais do que dizer que os gnósticos eram espirituais, como eles se apresentavam, nós somos os pneumáticos, eles eram, na verdade, místicos, crédulos que haviam encontrado a nous universal, a mente universal, e que estavam ligados ao apeiron, ao infinito, pelo seu pneumatói, pelo seu espírito. Eles eram místicos esotéricos, ensinavam influentemente. Daí, o último apóstolo em vida, João, que está com seu ministério com os dias contados devido a uma forte perseguição contra os cristãos. Este velho, ele começa a escrever. Ele vai até o território do seu adversário, do inimigo, dos gnósticos, os ouve, apreende, entende, compreende e inicia por inspiração do pneuma, não daquele pneuma que os estoicos estão apresentando, aquele pneuma que vem do apeiron, mas ele aprende com o pneuma, que é uma transliteração para o grego do conceito hebraico, que é ruá.
Aqui nós começamos uma etapa do nosso curso de filosofia, sendo esta a 8ª palestra, onde nós vamos ver que João trabalha com palavras gregas, conhece a conceituação grega, helênica, mística, mas os arquétipos do pensamento joanino não está na filosofia grega, está sim na teologia do Antigo Testamento. O pneuma que vai inspirar João não é o pneuma dos estoicos, dos gnósticos, de Platão ou de Heráclito. O pneuma que vai inspirar João é uma transliteração do conceito hebraico para ruá. O que é ruá? Ruá é o fôlego de Deus. Marque aí. O que é o ruá? Ruá é o fôlego de Deus. É a respiração de Deus. Ruá é Deus expirando. É como se ele estivesse inspirando, ventando, soprando, pairando, preenchendo com a sua presença todo o cosmos, com o seu hálito. É Deus respirando. Isto é ruá. Ruá que é traduzido para o português como espírito, para o grego como pneuma, no hebraico ruá, R-U-A-H. Alguns traduzem como ruach, com CH no final. Esse é o arquétipo do pensamento de João. Ele vai entender o pneuma não dentro dos arquétipos gregos, mas dentro da teologia do Antigo Testamento. Ainda assim, ele toma de empréstimo a palavra grega pneuma. É ele quem está inspirando João. E a inspiração vem assim: no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ao propor isto, João começa a contrapor o misticismo dos gnósticos com a religiosidade dos judeus e subir um degrau em direção à espiritualidade, ao pneumatoutel, ao Espírito de Deus. Os gregos não tinham nem noção do que vinha a ser Espírito de Deus. Eles falavam de pneuma apeiron, Espírito do infinito. Mas falar Espírito de Deus não pertencia à mentalidade dos gregos. Às vezes eles falavam em espíritos dos deuses. Mas quando eles falavam em espíritos dos deuses, eles queriam dizer ou o Deus em si, o Deus em espírito, ou queria dizer espécie de anjos ou demônios que ficavam a serviço dos deuses gregos, espíritos dos deuses, semideuses. Não é com este arquétipo que João vai começar a escrever o Evangelho. Para ele, o pneumatontel, o Espírito de Deus, está ligado com o Deus do Velho Testamento, do Antigo Testamento. E João faz uma paráfrase. Ele faz uma paráfrase com Gênesis capítulo 1, versículo 1. E agora, prepara o teu bloco de anotação para uma tradução que você não conhece em português, mas que você poderia tranquilamente conhecê-la se você se especializasse um pouquinho mais no hebraico. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1, em português está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja aí que ele usou a palavra princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. João, ele diz: no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos
era Deus. Como que isto pode ser traduzido no hebraico? Como que Gênesis 1:1 pode ser traduzido no hebraico? Bereshit, Bará, Elohim. Pode ser traduzido assim. No princípio, criou, Deus, vírgula, os céus, vírgula, a terra. Por que as nossas traduções trazem assim? No princípio criou Deus os céus e a terra. Para afirmar o monoteísmo de Moisés, mosaico. Para deixar bem claro que a criação tem um autor, e esse autor é Deus. Para quem tem pouca instrução sobre o hebraico, ou quase nenhuma, pode não saber. Mas o hebraico antigo ele não foi construído tendo vírgulas, nem letras maiúsculas, nem letras minúsculas. Era escrito tudo junto. Se lia assim: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não havia vírgulas. Não havia pontuações. Não havia letras maiúsculas e letras minúsculas. Deus não era escrito separado de Bereshit. Era tudo junto. A separação veio depois, por obra dos hebraístas mesmo, dos copistas e dos tradutores e dos maçoretas, que são os judeus que trabalham com a Bíblia em hebraico. Ora, os nossos linguistas, que estudam com os judeus, pegam o texto e interpretam assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E não vou dizer aqui, está errado. Isso aí é uma tradição hebraica e uma tradição apostólica e uma tradição cristã. Não estou dizendo errado. Estou dizendo que abre-se uma possibilidade em um curso de filosofia cristã para se fazer uma outra tradução. Tradução esta que os gregos faziam. Os gregos faziam porque eles liam a Bíblia hebraica também em grego. Houve uma tradução do hebraico para o grego, chamada de Septuaginta, e nessa tradução para a Septuaginta é possível se ler assim: no princípio criou anjos ou deuses, os céus e a terra. Por quê? Porque Elohim não é uma palavra no singular, Deus. No singular, a palavra Deus é Eloá. Então, Eloá é Deus, no singular. Elohim é Deus, no plural. No princípio, criou deuses, os céus e a terra. Como nós sabemos que Deus não criou os deuses, esse Elohim, ele é aplicado aos anjos. Aos anjos. Aí você vai entender. Poderia ter sido traduzido assim, se nós já não estivéssemos bebidos, engolidos pela tradição das traduções bíblicas. Poderia ter sido traduzido assim: no princípio criou, anjos, os céus e a terra. E o Ruá de Deus se movia sobre a face das águas. Tranquilamente. Mas, agora por causa da tradução, não dá para a gente ler mais assim. Mas os gregos, eles liam assim. E João, ele lia assim também. Por ter lido assim, ele fez uma paráfrase. Ele pegou o capítulo 1, versículo 1 do Bereshit, do Gênesis, e ele fez uma paráfrase. Ele escreveu a moda cristã. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus.
Ele coloca o princípio dele antes do princípio de Gênesis 1:1. Você tem que ler aí, se você tivesse uma Bíblia cronológica, se a tua Bíblia tivesse sido escrita em ordem cronológica, João 1:1 é o primeiro versículo da Bíblia. Em Arqué, no princípio, era o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Aí quando você lê esse versículo, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí você pode ler Gênesis 1:1. No princípio, criou, Elohims, que são os anjos, os céus e a terra. Veja como eu estou falando pausadamente e repetidamente. Porque você está entrando na profundidade da filosofia cristã, conforme a tradição que havia disponível para João nos círculos judaicos. Porque não eram só os gregos que praticavam uma leitura mística da Bíblia. Haviam judeus místicos também. E eles liam secretamente esses textos, ou faziam essas traduções livres. No princípio criou deuses, os céus e a terra. No princípio criou os anjos, os céus e a terra. E isto concorda com o livro de Jó, capítulo 38, quando Deus vem até Jó e pergunta: aonde é que você estava quando eu criei o mundo? Porque na hora que eu estava criando o mundo, os anjos já existiam. Eram as estrelas da manhã, as estrelas da alva, que conjuntamente cantavam enquanto eu estendia os céus e a terra. Vá lá por curiosidade, por interesse, por necessidade de conhecimento e leia Jó, capítulo 38. Você vai perceber que isto concorda com a tradução que eu estou te passando de Gênesis 1:1 e com a paráfrase de João 1:1. No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No princípio criou anjos, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Depois você volta para João 1:3. Nele estava a vida, e a vida era a luz. Você vê que tem uma paráfrase ali. Quem constrói essa paráfrase? É o Espírito de Deus. Você crê na canonicidade dos escritos cristãos e hebraicos? Se você crê, toma aí então de empréstimo. O Espírito de Deus está fazendo uma construção. Uma construção dentro de um arcano de sabedoria. O que é um arcano de sabedoria? É uma sabedoria antiga, fechada dentro de uma espécie de arco, arcaica, antiga, primária. Por isso, eu já vou te apresentar mais um conceito, que é o conceito da arqué. Arqué. No princípio, em arqué, era o Logos, Logos. Arqué é um princípio temporal. Princípio temporal. O único que não tem princípio é Deus. Deus não tem princípio. Mas a criação tem princípio. E quem é que estava lá no arqué? Para estabelecer a arqué. Quem estava lá era o Logos. No princípio, era o Logos. E era aí é um verbo que denota o quê? É um verbo que denota ontologia, pessoalidade,
personalidade, entidade. Ele, antes de falar que o verbo estava com Deus, ele já diz: o verbo era. No princípio era o Logos. Esse é um conceito caríssimo para o pensamento mosaico. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Não seja inocente, você que está continuando esse estudo de filosofia cristã. Só se aplicava este verbo, dizendo ego eimi, eu sou, só a Deus. Dentro da cultura judaica, dentro da teologia judaica, somente Deus é. Somente de Deus se pode afirmar, eu sou. Mas João tem autoridade. E ele diz, eu sou era o Logos. Ah, rapaz! Toma nota aí, porque agora João está inspirado. Agora João está tomado. Ele está teopneustos. O que é teopneustos? Ele está inspirado por Deus. Deus está respirando em cima de João. O homem entrou em estado de êxtase. Êxtase apostólico. Êxtase que é aplicado aos agiógrafos. Quem são os agiógrafos? São os homens que escreveram sob a inspiração de Deus. E existe uma tendência em nosso tempo de se imaginar que os profetas eles escreviam sob a inspiração de Deus, assim como você escreve quando está diante de um computador, pensando e escrevendo. Está errado, tá? Quem pensa assim está fora do contexto. Muitas vezes esses profetas escreveram assim mesmo, tecnicamente, mecanicamente, humanamente inspirados. Mas quando eles escreviam um escrito sagrado, teopneustos, quando eles estavam inspirados, que Deus estava em hálito sobre eles, entravam em estado de êxtase, êxtase profético, êxtase apostólico, tomados pelo pneuma. Não ficavam como Chico Xavier, psicografando. Não saíam do seu estado de consciência, mas tinham o seu estado de consciência elevado, elevado no pensamento, para que as palavras com as quais eles começavam a pensar, mesmo que fossem mundanamente usadas, mesmo que fossem usadas comumente, quando há uma inspiração divina, teopneustos, Deus está com um hálito bem ali em cima da pessoa, ele envolve a mente do agiógrafo, do escritor sagrado. Ele toma as ideias, ele fala diretamente. Não é um ditado verbal, não se trata de ditado. Se trata de uma espécie de sublevação do espírito. É a palavra exata tomada num conceito que é um conceito pneumáticos, espiritual. Pois bem, se os gnósticos eles atribuíam a si inspiração do pneuma apeiron, do espírito infinito, do logos spermaticoi, a semente do logos racional espalhado pelo mundo todo, agora vem o pneumateuton. E o pneumateuton, o Espírito de Deus, ele vem agora e ele entra na batalha junto com João Apóstolo e revela, eu sou era o Logos. No princípio, antes dos Elohims, antes dos anjos. E olha que isso aí é uma pancada direta no gnosticismo, é pancada infinita no gnosticismo. Porque para eles, no princípio era o caos. Se você está acompanhando aí esse estudo, você está lembrado que eu falei isso aí para vocês lá, desde Heráclito. Para os gnósticos, no princípio era o caos, a desordem, o abismo, a escuridão. Vem o Espírito de Deus sobre João e diz, não,
No princípio era o Logos. Bagunçou a cosmologia deles. Bagunçou por causa que eles diziam que o Logos, ele era uma emanação do Nous, da mente. Que o Logos vinha depois do Nous. Que o Nous, que é a mente, tinha vindo junto com o éter. Tinha vindo do apeiron, do infinito. E que o infinito, ele tinha vindo junto com o éter do caos, da desordem. O Espírito de Deus diz: não! No princípio eu sou. Eu sou. O Logos vem antes. O Logos vem antes de Nous. O Logos vem antes do infinito. O Logos vem antes do éter. O Logos vem antes do pneuma. O Logos, ele vem antes de psique. O Logos, ele vem antes do caos. Ele vem e ele estabelece arqué. É ele quem estabelece o princípio. No princípio, eu sou o Logos. Entendeu? Entendeu? Filosofia cristã. A gnose de João. No princípio, eu sou Logos. No princípio era o Logos. Antes de todas as coisas. E como que nós sabemos que ele está falando que é antes de todas as coisas? Porque ele completa toda a sentença dizendo: no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. Não é isto mesmo. Deus. E aonde estão os titãs? Não estão. Aonde estão os deuses? Não estão. Onde estão os arquétipos do caos, da terra, de Urano, o céu? Aonde estão? Não estão ainda. No princípio está Deus. Está o Logos e o Logos está com Deus. E aí ele costura. Quando ele costura, acaba. Porque ele coloca toda a gnose numa forquilha que o cristão terá agora que fazer uma escolha. Ou a gnose mística, esotérica e empobrecida dos docetas, ebionitas e outros gnósticos, ou ele sobe as escadarias do Evangelho, que é o Evangelho que está propondo, antes da gnose, um arqué, um princípio. E aonde está o princípio? Com Deus. No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. E outra coisa, anota aí. Está começando aqui a revelação da Santíssima Trindade. Palavra que Deus escondeu durante todos os séculos, que não foi parada em nenhum dos escritos apostólicos, mas que foi apresentada em conceito, porque a doutrina da Trindade Deus vai reservar para a próxima geração de teólogos, não a dos apóstolos. Mas ele já deixa bem germinado ali. Ele já deixa bem expresso ali. E onde ele deixa expresso? Aqui mesmo, no versículo 1. Perceba que ele apresenta o Filho, o Pai e o Espírito. Quando você vai lendo todo o Evangelho de João, vai chegar um momento que Jesus disse: Deus é Espírito. Aonde que o pneuma estava? O pneuma também estava lá no Espírito. E quem era o pneuma? O pneuma era Deus. Junto com quem? Junto com o Logos. E quem é Deus? É o Pai. No princípio era o Logos, e o Logos estava com o Pai. Percebeu? E o Logos é Deus. E da natureza do Logos você tem o pneuma. E o pneuma é o Ruá. O pneuma é o fôlego de Deus. É um mistério. Porque ali você tem a Trindade. Só que a Trindade ainda não está personificada. Não está pessoalizada.
eles formam uma unidade composta. Unidade composta de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ainda não estão sendo tratados assim. Mas vão ser. Foi o início extraordinário da gnose de João, do Evangelho de João. O Logos não é o Logos de Heráclito. Porque o Logos de Heráclito, ele é aquele que vem para encarnar a mente. Ele emana da mente. Volte lá daquele áudio 1, 2 que eu te ensinei. Ouça de novo. Quem que é o Logos de Heráclito? Ele é um Logos impessoal. É um Logos que ele não conhece o outro e também não conhece a si mesmo. Ele funciona como uma espécie de força ativa, lei gravitacional, lei universal. É um Logos impessoal. Não é inteligente. Ele traz a razão. Ele traz a razão de maneira impessoal, sem saber que ele está trazendo a razão. Ele imprime algo sem tomar consciência de si, do mundo ou do outro. Esse é o Logos de Heráclito. Aquele que disse, tudo flui, pantarei, nada está parado. E também não é o Logos dos estoicos, porque o Logos dos estoicos é uma razão universal que coloca ordem na estrutura de toda a criação e que está presente em cada ser, mas também não tem consciência de si. É universal porque está em todos, mas a sua função não é uma função de pessoalizar, ele é uma função de racionalizar. E também não é o Logos dos gnósticos, porque o Logos dos gnósticos, ele é uma emanação do maior de todos os eons, né? Para poder vir ao mundo. Mas não chega a ser Deus. O Logos de João é Deus. E aí, colocou a filosofia cristã, o pensamento cristão, a teologia cristã na fronteira, não com a eternidade, mas na fronteira com o próprio Deus. Aí você fala, não entendi. Não entendeu porque a eternidade ela vai ser criada por Deus. A eternidade ela ainda vai ser criada por Deus. João não disse no princípio era a eternidade, como os gregos diziam, no princípio era o caos. João disse, no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Está amarrado um no outro. Está truncado um com o outro. E agora você imagina um mestre gnóstico ouvindo esta explicação. Essa explicação embaralhando a sua mente. Embaralhando a sua teologia. Vindo de encontro a tudo aquilo que ele está defendendo. Ele vai ficar com duas alternativas. Ou senta para aprender, ou firma a trincheira e continua no seu caminho que ele chama de gnose, e que o Evangelho vai mostrar que não é gnose. Aquilo que os gnósticos chamavam de gnose, comparado com o Evangelho, é agnose, é falta de conhecimento, e não é conhecimento. E esse é o grande problema das heresias. As heresias, elas colocam as pessoas em situação de trincheira. Essa é a tristeza da heresia. Sabe, essa é a pobreza da heresia. Não é que ela é uma opinião contrária à ortodoxia. O problema da heresia não é esse. É que ela aliena a pessoa do conhecimento. Ela aliena a pessoa da sua capacidade pensativa. Aliena a pessoa de sua diversidade espiritual. Esse é o problema da heresia. Ela entrincheira o pensamento. Ela cria barricadas. A heresia, ela estanca o processo do espírito. E qual é o processo do espírito? O processo do espírito é libertacionista. É o de conceder liberdade, de pôr em estado de liberdade. Esse é o processo do espírito. No começo dessa palestra eu falei para você
que existia um tripé entre misticismo, religiosidade e espiritualidade. O que faz a heresia? Ela apoia os dois pés do tripé, tanto da religiosidade quanto do misticismo. Mas ela não consegue sobreviver no mundo da espiritualidade. Não consegue sobreviver, por quê? Porque a espiritualidade ela é uma proposta emancipadora. E você se emancipa do quê? Se emancipa da ignorância. Esse que é o problema. E agora o gnóstico ele tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma atitude. Qual que é a atitude que ele tem que tomar? Ou ele fica com a heresia gnóstica, Haireses, sua escolha, sua escala de teológica, ou ele se aventura pelo pneumateutel, pelo Espírito de Deus. E se ele entrar pelo Espírito de Deus, ele vai ter que andar com João e deixar o gnosticismo. Se ele andar com João, ele vai encontrar a gnose que ele tanto está procurando. Ele vai ter o encontro com o Logos, que é tão almejado dentro do gnosticismo. Encontrar-se com o Logos, com o diferencial. No Evangelho, o Logos ele é Deus. O Logos não é uma emanação de Deus, ele é Deus. Bom, para não te estender mais, você vai ter que ouvir aí mais algumas vezes. Nós estamos terminando o módulo 1. Esta é a palestra de número 8 do curso de Filosofia Cristã. E você vai ter que ouvir várias vezes para poder entender que nós estamos saindo do gnosticismo, entrando para a filosofia cristã, tendo por orientação o Evangelho de João, e agora nós estamos, enfim, em João 1 e 1. Depois retornaremos. Caso queira entrar em contato, o meu número é 999 47 43 30 DDD 11, São Paulo. Que a paz esteja com você.